Vascaíno, tô eu aqui de volta, Vascaíno. Vascaíno, excelente sábado para vocês. Vascão joga hoje. Espero que o Vasco ganhe, que o Vasco tenha um resultado positivo, para pelo menos se manter na Série A do Campeonato Carioca. Algumas coisas estão fora do que é o Vasco, né? Umas coisas acontecendo aí que tá muito estranho. Mas vamos depois falar sobre isso. Vascaíno, peço a vocês, com todo carinho, com toda solicitação, que se inscrevam no meu canal. Estão faltando 33 inscrições para eu chegar a 2.000 pessoas inscritas no meu canal. Eu estou muito feliz com a realização que eu estou tendo com esse canal, pessoal. Isso está me deixando cada dia com mais vontade de continuar, com mais vontade de eu falar do Vasco, sabe? Me dedicar para falar do Vasco, tentar trazer notícias excelentes para vocês, com credibilidade, com veracidade. Eu não vou usar meu canal para transmitir notícias fake, não é a minha conduta. Eu não vou conquistar inscrições mentindo para vocês, não é minha conduta. Por isso que eu insisto, gente, que vocês se inscrevam no meu canal, dê o like, porque o like, vocês sabem, mas eu vou repetir, o like faz o vídeo ter um alcance maior, chegar em mais pessoas, e mais pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo com o nosso Vasco da Gama. Tem pessoas que não estão tendo esse conhecimento. Nós temos que transmitir isso para todo mundo. Nós temos que levar a notícia do nosso Vasco para todo mundo. E a única forma de eu poder fazer isso é com a ajuda de vocês, Vascaíno. Eu só consigo coisas no canal se vocês me ajudarem. Por isso que eu estou aqui insistindo. Vocês sabem que eu não sou de ficar aqui pedindo isso, pedindo aquilo. Não é o meu perfil. Mas eu estou precisando muito chegar aos 2.000. Preciso cumprir mais 350 horas da exigência que o YouTube faz. Então por isso que eu estou insistindo a vocês, que vocês se inscrevam, que vocês dêem o like e façam seus comentários. Eu agradeço muito a boa vontade de vocês, a todos que são inscritos, eu sou muito grato a vocês, a todos que me acompanham, não são inscritos, mas veem meu vídeo, estão lá visualizando meu vídeo, eu também sou muito grato. Mas não custa nada, né, a gente pedir um apoio de todos os vascaínos, porque o vascaíno sempre teve isso, né, gente? O vascaíno sempre teve como norma ajudar o outro vascaíno, fazer o outro vascaíno subir, e esse que subiu levar mais pessoas com ele, entendeu? Esse é o nosso propósito, o vascaíno é isso. Então, gente, se inscrevam, dê o like e faça seus comentários. Vou parar agora com isso, daqui a pouco vocês estão me xingando, né? Então, vou falar com vocês o seguinte. Antes de falar de qualquer outro assunto, eu tenho que falar desse assunto, porque eu acho que esse assunto é importante, mas de muita importância. O Vasco da Gama perdeu o certificado de formador de jogador. O que isso significa? Significa muita coisa, mas vocês não têm noção do que isso significa. A princípio, o que vinha movimentando o caixa do Vasco desses anos para trás é esse mecanismo de solidariedade. O que é isso, gente? Isso são jogadores que passaram no Vasco, que o Vasco formou, que foram vendidos para fora, foram vendidos para outro time aqui do Brasil, e toda vez que esse jogador for vendido, o Vasco tem um percentual. Esse percentual, ele é variante, ele é de acordo com o tempo que esse jogador ficou dentro do clube, se esse clube é o primeiro time dele, o único, se esse clube se esse jogador veio de outro clube, jogou no Vasco, mas o Vasco ficou ali formando ele durante um período, então ele varia, às vezes ele vai 0,25, ele vai 0,50, e assim ele é variante, então ele não tem um percentual específico, ele vai variando de acordo com o tempo que esse jogador foi formado dentro do Vasco da Gama, e assim em qualquer outro clube, tá, gente? E o Vasco perdeu isso, porque o Vasco não tem mais o certificado de formador de jogador, de acordo com a informação que a CBF
no caso a Confederação Brasileira do Brasil, informou através da mídia, e todo mundo já tem ciência disso, o Vasco não tem. Outra coisa preocupante, o Vasco perdeu o direito de ser o primeiro a fazer o contrato, e o primeiro contrato do jogador, o Vasco não tem mais esse direito. O jogador vai ser formado no Vasco, e o jogador pode sair do Vasco sem problema nenhum. Quando, com esse certificado, o Vasco obrigatoriamente seria o primeiro clube do jogador que está sendo formado lá dentro do Vasco a assinar o contrato. E o Vasco não tem mais isso. Outra coisa, gente, nós todos sabemos que hoje nós temos muitos empresários que ficam visualizando. Tem empresários que têm até uma empresa de olheiros, para tu ver como esses empresários se profissionalizaram. Esses caras ficaram com muito embasamento para essa situação que hoje a Lei Pelé permitiu a eles, porque a Lei Pelé simplesmente deu mais condições de uma pessoa física ganhar muito mais dinheiro que o próprio clube que formou e vem formando esse jogador. A Lei Pelé, no meu modo de ver, ela está errada. Eu acho que essa Lei Pelé tinha que ter um anexo corrigindo essa falha, porque o time hoje gasta dinheiro, tem um custo com esse jogador, e vem o empresário, toma esse jogador para ele, assina o contrato, ele fica milionário e o clube fica refém dele. No meu modo de ver, isso está errado. Meu pensamento, Marcos Guimarães pensa assim. Esse jogador, ele pode ser aliciado por qualquer clube e ele vai embora sem problema nenhum. Quando, com esse certificado de formador, o Vasco poderia entrar com um boletim de reclamação na CBF dizendo que tem um time aliciando o jogador dele. Com isso, o Vasco não tem mais esse poder. Então, e tem outras coisas mais, gente. Tem outras coisas mais. Eu fiquei com vontade de ler, porque não dá para me formatar tudo na cabeça. Eu fiquei com vontade de ler para vocês, mas eu acho que ia levar mais de 10 minutos lendo. Ia se tornar um vídeo chato, né? Todo mundo sabe que os vídeos, eles são visualizados em partes, e eu não queria alongar mais meu vídeo com isso. Então, assim, se tiver pessoas que têm vontade de entender mais sobre isso que eu estou falando, é legal ir no Google pesquisar sobre isso, para vocês terem ideia do quanto isso é importante para um clube, principalmente o Vasco, que não tem receita nova, não prospecta nada de receita nova, até porque o nosso vice-presidente Vitor Roma, que um dia disse que não entendia nada de marketing, né? Ele simplesmente hoje é vice-presidente do marketing. Então o Vasco não vai prospectar nada. Basta dizer que não existe uma empresa nova desde que essa gestão que hoje está lá, que não me representa, e acredito que também não representa vocês, que o Vasco tem 26 milhões de torcedores, quando 95% dos torcedores estão contra essa gestão que está lá. E vocês sabem, né? Eu dei até essa informação. Eu acredito até que eu tenha sido o primeiro dos YouTubers a dar essa informação, que houve o provimento do requerimento do Monteiro, Roberto Monteiro, que com isso cai a eleição, que não é eleição, é uma enquete do dia 14. Gente, eu passei essa informação de primeira mão. E também o Vasco está precisando de dinheiro rápido e urgente, e mais empresas não têm como juntar a imagem dela com esses gestores atuais, porque a empresa sabe que o Vasco hoje tem torcedores que rejeitam, mas rejeitam muito esses gestores. Então a empresa não vai brigar mesmo com a torcida do Vasco. O que essas empresas, eu acredito que elas estão fazendo? Elas estão esperando que o Levenciano, com seu projeto Somamos, venha a ser o presidente, porque de direito e fato ele já é, né, gente? Porque foi ele que ganhou a eleição no dia 7. Como a eleição fake do dia 14 caiu, tudo entende que daqui a
dias ou daqui a um mês, sei lá, não sei o tempo que isso leva, porque no meu modo de ver, tudo que está dentro da justiça vai cair, porque vai se corrigir esse erro, gente. Teve pessoas lá, como juiz, desembargadores, que foram levados a erros. Isso, tem pessoas que voltaram nessa gestão que estão arrependidíssimas, eu conheço vários. Tem pessoas que pedem desculpa e perdão a outros vascaínos por ter feito isso com o Vasco. Só para vocês terem uma ideia do quanto o Vasco está com problema, gente. Então, gente, vamos aguardar, porque eu acredito que mais rápido que possível, vai se corrigir isso. Agora vamos falar da escalação. O Vasco deve jogar? Deve, gente. Olha, é provável, hein? Com o Lucão, Léo Matos, Miranda, o Hernando eu não sei se vai jogar porque estava machucado. Se ele puder jogar, deve ser ele. Mas vamos entender que ele não está em condições de jogo. Então vai ser Miranda e Graça. Eu ouvi um blá 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 e vi uma matéria que o Castan parece que está indo para o Corinthians. Não tem como afirmar, mas tem esse blá 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 aí, esse burburinho aí no meio do futebol. E o Zeca. MT está com problema na Noboginho, então ele não vai ficar nem no banco. Então, no lugar dele entrou o Riquelme. Então, gente, eu acredito que hoje, de repente, a gente vai ter noção do futebol do Riquelme. O Riquelme, ele não é jogador do empresário que hoje manda no Vasco. O Riquelme, ele é agenciado pela empresa do pai do Neymar, o seu Neymar, tá? Ele é o empresário do Riquelme. Então, como o Riquelme não é do Carlos Leite, ele não vem jogando. Não sei, de repente não deve estar jogando bem e não deve ser escalado, né, gente? Então, de repente, o menino pode jogar agora. Então, Vascaíno, vamos lá. Vai jogar com Andrei, Carlinhos e Marquinhos Gabriel. Bruno Gomes não vai ser titular dessa vez. Vai jogar com Gabriel, Peck, e o Cano vai jogar e o Thales. Talvez Thales joga. Se o MT tivesse condições, eu acho até que o MT começaria esse jogo. Esse menino, Marquinhos Gabriel, tá jogando até direito, né, gente? E o Peck, comendo a bola. Peck tá comendo a bola. Então, gente, essa é a escalação. Antes de terminar o vídeo, eu queria parabenizar aos 100 anos do Barbosa. As pessoas mais antigas, que conhecem o Vasco mais tempo do que eu e de que muitas pessoas, dizem que o Barbosa foi o melhor goleiro que teve no Vasco. De todos os goleiros que eu vi, para mim o melhor goleiro foi Carlos Germano. Carlos Germano me representa como o melhor goleiro do Vasco. Mas o Barbosa, pela história que eu já li dele, pelo que eu já li dele, por falar dele e por tudo que ele vivenciou de futebol, ele é muito qualificado. Aliás, foi muito qualificado, que ele hoje não está conosco. Então, gente, palmas aí para o Barbosa, uma pessoa que jogou na seleção, representou o Vasco. E hoje, depois de 100 anos, nós temos um goleiro que é idêntico, parecidíssimo com o seu Barbosa, que representa muito o seu Barbosa. E espero que tudo que o seu Barbosa conquistou no meio do futebol, o menino Lucão chegue a ponto até de ser titular de uma seleção brasileira. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Pessoal, torcida vascaína, amo vocês, porque eu sei que vocês torcem e têm amor pelo Vasco, como eu. Valeu, galera, fique com Deus.